Muito boa tarde, sejam bem-vindos a uma nova temporada da Estação Elevatória de Coimbra. Já aqui fizemos 2 temporadas de atividades culturais e estamos a fazer agora a terceira. E o edifício sofreu algumas obras, está a ser transformado numa biblioteca, como podem ver na entrada. Vai ser uma biblioteca onde para a qual eu doei os meus livros, estou entregando pouco a pouco, mas vai ser uma casa de livros. E sendo uma casa de livros, é uma casa que acolhe novos livros, e hoje há um livro que acolhemos com carinho, que é este. É um livro que não é fácil de encontrar, mas hoje encontra-se nesta casa. Nas livrarias não encontram, é uma edição de autor, muito cuidado, original. É um livro que são 2 livros. A Alegria como Princípio e, do outro lado, Les Arbres. Isto é um objeto, além de ser um livro, é um objeto. Quer dizer, um livro é sempre um objeto, mas há livros que são objetos triviais. Este não é um objeto trivial porque se desdobra, é uma obra que se desdobra e que tem o português e o francês abrem-se de maneira diferente. O meu é o número 10 de apenas 100, portanto, se quiserem adquirir o vosso exemplar, eles estão numerados e podem até escolher o número, não é? Escolher o número do que querem. Isso é um privilégio, porque ao fim de 100 não sei se haverá mais. Portanto, isto tem valor, tem valor literário, com certeza, sobre isso falará a Rita Manoto melhor do que eu, mas tem também valor, digamos, como objeto artístico. A autora é a Cátia Andrade, que já é da casa, no sentido que é a primeira autora que repete aqui a sua intervenção. Escolhemos-la, demos-lhe essa primazia, porque ela fez aqui uma exposição muito bonita e na qual teve também a Rita Manoto de ter havido essa combinação, Les beaux esprits se rencontrent e reencontram-se outra vez, que era a apresentação de um livro também objeto. Aliás, o designer Humberto está aqui também, Humberto Nelson está aqui e é o autor do grafismo dos 2 objetos. E isso foi há um ano, acho eu que foi há um... 16 de novembro do ano passado. 16 de novembro do ano passado. A minha Manuel fazia anos nesse dia. 16 de novembro de 2024. E foi, suponho que é o livro anterior, intitula-se Ver na Terra ao Paraíso, e suscitou uma exposição que aqui está. E eu lembro-me dos poemas que a Cátia, ou a doutora Cátia Andrade, ela aqui, não vamos deixar o doutor, porque aqui não estamos na faculdade nem no hospital. Estamos na casa, na Estação Elevatória de Coimbra. Tenho boa memória e quero agradecer-vos muito terem voltado a esta vossa casa. Só 2 palavras sobre... pode haver pessoas que não estiveram cá nessa altura, há um ano, algumas estiveram, mas só para apresentar, a Cátia Andrade é de Coimbra, certo? Sim, de Coimbra, um bocadinho do mundo, nascida em Angola. Nascida em Angola, mas de Coimbra há muito tempo. De Coimbra há muito tempo, no sentido em que estudou aqui, fez aqui o curso na Faculdade de Medicina, e mesmo depois da Faculdade de Medicina, digamos, como é que se chama? O internato... Não, o internato foi no Porto. No Porto. Depois deixou-nos. Mas nunca deixei, o resto estou cá sempre. E tenho também a graça e a alegria de ver aqui hoje presente uma das minhas senhoras professoras do Liceu Dom Duarte. Teve no Liceu Dom Duarte. Isso é... Fátima e também os senhores professores da faculdade. Portanto, é de Coimbra, mas, sem dúvida, não deixe de ser de Coimbra. Uma das minhas raízes é... Ora bem, e ela, além de médica e alinhando com a tradição de médicos que são também literatos, autores, quer de poesia, quer de prosa, basta dizer pessoas que não são de Coimbra, mas que aqui passaram, o Fernando Namora, que é de Condeixa, e o Miguel Torga, que é de São Martinho de Anta, mas há tantos outros, quer dizer, a lista de médicos literatos é enorme, sei lá, o Bernardo Santareno, o António Lobantunes,
Quer dizer, uma pessoa, eu outro dia fiz uma lista e de facto é das profissões, digamos, que tem mais contribuição para a literatura. E ela tem vários livros, além desses. Eu digo aqui apenas alguns que, enfim, a especialidade dela na medicina é o Alzheimer, e ela traduziu um livro sobre o Alzheimer, Alzheimer, a Verdade sobre a Doença do Século. Está agora a dar um curso no El Corte Inglês, em Lisboa, sobre o Alzheimer. Mas deixem-me dizer, retrato com a pintura de António Bessa, um pintor do Porto, retratista, muito bom, na Guerra e Paz. Poemas fotográficos, também na Guerra e Paz. Poemário ilustrado do Porto, na Chiado Editora. Um livro infantil, O Avião que Tinha Medo das Alturas, grande título, na Chiado Editora também. E, enfim, ela não fala muito nisso, mas tem outros títulos em que usava o nome de Cátia Andrade Simões. Que são todos meus nomes, de facto. A Cátia Andrade, também Cátia Andrade Simões, e é autora de livros aqui em editoras de Coimbra, Palimage, Ânima, Ao Contrário do Coração, grande título, Palavras Mudas, O Lugar Alado, poesia. E ao contrário do coração, Carlos, se me permites interromper-te, tem, de facto, também, é um livro particularmente interessante, enfim, não me levem a mal dizer isso do meu próprio livro, mas a verdade é que tem uma bolsa marsupial, porque eu tenho contido um CD no qual eu própria digo os meus poemas e criei este CD com o José Cid, de quem sou também muito amiga. O José Cid. E, portanto, gravei em casa dele, no seu estúdio. E a Nadia. Ficou muito interessante. E a Nadia, o que fores, muito interessante. Enfim, não me Isto levem mal passou-se há todas estas 25 anos, palavras. passou-se há 25 mas criámos uma obra interessante no sentido em que eu tenho poemas, de resto, com obras também gráficas de Pinho Diniz. Gostei sempre deste diálogo interartes e tem também essa componente em que eu própria digo a minha poesia, muito interessante com o José Cid e outros elementos da sua banda que foram gravar. Essa não sabia. Foram gravar a casa dele, a Moquefores, e foi fantástico. E depois ele acabou por gravar num CD dele também com um dos meus poemas. E foi muito interessante. Também está presente na música popular. Não, o interessante, já agora, se tu me permites, só brevemente, uma vez estava eu em consulta no Santo António e uma doente estava a vê-la e tal, disse: doutora, desculpe incomodar, a senhora não é autora daquele poema que se canta na novela tal, ao contrário do coração, ao contrário. Isto é música do Zé e foi ele que gravou. E eu disse, mas o poema é mesmo teu? É mesmo meu, claro. E eu disse, pois, ele gravou vários poemas meus e um desses também. Mas no meu livro eu digo os meus poemas, não canto, não é? Mas depois ele acabou por gravar. Disse, é verdade, sim, minha senhora. É que eu tenho o seu livro. Eu disse, e eu vejo a novela. Mas vejo que há aqui mas também... isto já foi em 2005, já foi. Há aqui também dotes de canto que eu também não conhecia, estou sempre a descobrir. Adoro cantar. Eu fui membro do Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra durante muitíssimos anos, com um maravilhoso mestre José Firmino, um homem de uma excepcionalidade rara, Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra, enfim. E depois no Orfeão Outono já não, aí não. Fui. Também? Fui para o Orfeão, sim senhora. Fui para o Orfeão e pronto, eu fui. Fiz essas coisas todas. Muito bem, deixem-me só acrescentar umas palavras, porque ela já vai falar mais, a autora. Tem todo o direito de falar, é a nossa convidada especial, mas temos outra convidada especial, que é a Rita Marnotto, dizer que é especialista em literatura italiana, professora da nossa Faculdade de Letras. Ela contribui sempre que me vê para aumentar a minha cultura italiana, de autores que ela conhece bem e que quer justamente que nós também conheçamos. Por exemplo, o Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, que é um dos meus autores preferidos. A Rita fez uma tese sobre o petrarquismo, não é? E tem-se especializado, além da questão do Renascimento, incluindo o Renascimento português, o Luís de Camões. Ela fez descobertas sobre e corrijo-me se não for verdade, sobre a contrafação que há numa edição dos Lusíadas. Mas, além disso, está a fazer a edição crítica dos Lusíadas para uma editora de Geneve, suponho eu. Já fiz.
Já está, já saiu? Agora vai sair na imprensa nacional. A Suíça, só um problema com a Suíça. Outro dia um amigo da Suíça mandou-me livros, eu tive de desalfandegar. A Suíça não é da União Europeia e tem esse problema. De modo que espero que esse livro venha cá sem grande desalfandegamento. Mas ela, além da questão do Renascimento e a influência italiana na Europa, em Portugal, que ela conhece bem, tem-se também dedicado, como mostram estes livros, a autores do século XX, da cultura italiana, e tem vários livros. Eu tenho aqui uma lista, mas podem encontrar nos catálogos das bibliotecas. Eu acho que não se pode falar de cultura italiana em Portugal sem falar imediatamente de Rita Marnotto, e nós sabemos a riqueza da cultura italiana neste século, não é? Eu lembro, por exemplo, quando eu estava na Biblioteca Geral, que ela fez uns livros engraçadíssimos sobre o futurismo italiano, mas autores desconhecidos, como Manifesto, e portugueses da mesma altura, que também tinham feito manifestos, desenterrou. Eu acho que havia um conibricense metido no manifesto, ainda me lembro disso. E ainda lá tenho esse livro, que um dia há de vir para aqui. Portanto, obrigado, Rita, pela presença, pela simpatia e pela leitura que vai fazer deste livro. Então, sem mais, combinámos que a Cátia diz umas palavras, depois é a Rita e depois volta a Cátia, e assim são todos convidados para entrar nesta tertúlia. Muitíssimo obrigada, Carlos. Eu gostaria, se me permites, de começar por agradecer, cumprimentar todos vós e cada um de vós pessoalmente, e muito agradecer a vossa presença, porque, enfim, dá-me uma alegria imensa tê-los aqui hoje. Uma palavra especial para o Dr. Manuel Antunes, porque eu com ele ao lado não tenho medo que me aconteça nada aqui ao coração. Não podemos ter. Não, e não só, enfim, todos os amigos são absolutamente especiais, uns vindos de muito longe, vejo ali do Porto e a correr, e eu fico tão honrada e tão feliz, profundamente feliz com a vossa presença. E claro que o Sr. Professor Manuel Antunes, enfim, habita o meu coração há tantos anos, não é? E é uma referência maior na minha vida, como também médica, profissional, enfim, alguém que gosta de Não foi para cardiologia, foi para neurologia. Neurologia. E cardiologia porque não poderia fazer melhor. Mas o coração está muito ligado ao cérebro e o cérebro ao coração, e é assim, com emoção, que corre tudo melhor. Mas muito obrigada, e sintam-se todos, enfim, no meu coração. Como sabem, o professor Carlos Fiolhais é um homem raro, com qualidades excepcionais. Só existe um. Qualidades excepcionais que todos lhe reconhecemos. Mas o correr de voz é a mesma coisa. Já todos me disseram que conhecem a minha cara de algum lado, alguém me disse isso. E eu disse, não conhece lado nenhum, que anda sempre comigo. Homem de qualidades absolutamente excepcionais, e tem este sorriso imenso, esta grande abertura de espírito, como só realmente os grandes espíritos, as grandes almas, e esta grande generosidade. E claro, sorte minha, é um privilégio, uma alegria imensa ter-te como amigo, e por isso, Carlos, quero agradecer-te. Eu vou já revelar qualquer coisa que, em vez de ser ela a dizer, vou dizer depois. Uma das razões porque este livro abre este programa é que um dos poemas ela teve a amabilidade de certo modo, me dedicar, porque fala de termos da física e ela acha que deve haver alguém responsável por aqueles termos esquisitos, o buraco negro e a velocidade de escape. E de modo tenho aqui um poema em que aparece o meu nome, o que é raro. É de facto, quando eu digo que sou uma pessoa rara, só porque de facto não há muitos físicos que tenham o nome num poema da Cátia. Ver com toda a força que a alma tem, direi esse poema, porque bem mereces, mas sabe que te quero muito agradecer e que estou profundamente grata e que te agradeço com a cabeça e com o coração. Muitíssimo obrigada. E agora, ainda, não menos importante, quero muito, muito agradecer à senhora professora Rita Marnotto, que, como o professor Carlos Fiolhais já disse, é uma professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, distinta professora de literatura italiana, de literatura portuguesa, e muito me honra, querida Rita, ter
aceitar, enfim, estar disponível para realmente ler e tardar-se um pouco na minha obra. Saiba que, enfim, estou profundamente grata e estou, enfim, com grande expectativa que aguardo as suas palavras. Não sei o que dirá do livro, de todo modo, já a sua presença me deixa imensamente feliz. É uma honra e um privilégio. Muito obrigada, senhora professora. Antes de terminar, dizer também uma palavra de estima e de agradecimento ao meu querido amigo Humberto Nelson, lá atrás, um artista plástico que tanto admiro e que o professor Carlos Filhais já referiu e que realmente tem trabalhado comigo, em diálogo comigo, enfim, nestas minhas recentes obras, Ver na Terra o Paris e agora Alegria como Princípio e Les Arbres, Verão. Este é um livro duplo, a senhora professora imagino falará disso, escrito em duas línguas, as línguas que me habitam, o português, minha língua materna, e o francês, uma língua que eu pratico com regularidade desde há muitos anos, e vejo aqui uma amiga francesa, Françoise, merci d'être là, desde que fala muito bem português, com o meu amigo Afonso Queiroz. Mas, bom, dizia eu que tem estas duas línguas, mas tem uma terceira linguagem, que é uma linguagem imagética, e, portanto, para lá dos 25 poemas em português e 25 poemas em francês, que não são a tradução uns dos outros, temos ainda, de cada lado, um tríptico ilustrado, que é um dos meus, que são também trabalhos meus. São fotografias da Cátia. Mas agora, então, porque é isto que muito espero, vou passar então a palavra à senhora professora Rita Marnoto, sabendo que depois direi alguns destes poemas em português e em francês. E falaremos com a autora de todos. Obrigada. Deixem-me animar. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Cumprimento muito cordialmente e com amizade o anfitrião, o presidente desta mesa, o professor Carlos Filhais. Mesa imaginária, mas imaginamos aqui. Colega e amigo de longa data. E, claro, a professora e escritora Cátia Andrade, dentro desta pluralidade que o Carlos Filhais já referiu do início. Uma médica, uma investigadora, uma cientista e, ao mesmo tempo, uma escritora. Entre o corpo e as almas, entre as coisas e a poesia que está dentro das coisas. Cumprimento também, muito efusivamente, todos os presentes, agradecendo a atenção. É, de facto, fantástico, neste fim de tarde de sol, poder ver aqui as águas de Coimbra e encontrar este grupo de pessoas que se interessam por poesia e podermos reunir em torno deste livro que aqui está, deste fantástico livro. Este é o meu segundo encontro público com a obra artística de Cátia Andrade. O anterior foi em novembro do ano passado, portanto, há menos de um ano, e foi um daqueles encontros que dá gosto em repetir. No mesmo lugar, sob a boa estrela das águas de Coimbra. Eu vou já pôr aqui a água. E do Carlos Filhais para comprovar, que é boa, vou bebê-la. Para comprovar como ela é. O encontro de novembro do ano passado realizou-se por ocasião desta obra que vale a pena rever. Ver na Terra o Paraíso. Camões, 500 anos. Voir sur terre le paradis. Apresentava-se há um ano este objeto. Este objeto é uma caixa, uma belíssima caixa num material natural, a madeira, que deixa ver os veios da passagem do tempo e onde se inscrevem palavras. Uma etiqueta, mas uma caixa fechada. Um convite a que se abra a caixa e a que se vejam todos os módulos que há lá dentro e aos quais possamos depois nós juntar outras coisas nossas, que foi o que eu fiz.
Guardar lá as minhas coisas. Continuar a conversar com a Kátia. E eu acho que ela me ouviu ao longo destes meses, que fui pondo aqui dentro. Havia espaço? E o que foi guardando? Havia sim. Havia sim espaço. Estas caixas de arte são infinitas. Pode-se lá meter tudo. É um buraco negro, cabe lá tudo. Dentro desta caixa havia 5 núcleos, 5 sets, cada um deles formado por 3 módulos, ou seja, um poema de Cátia Andrade inspirado em Camões, um conjunto de fotografias e a reprodução de uma aguarela de Nathalie Afonso, tudo isto redundando num diálogo interartes a propósito de Camões. Não é por acaso que trouxe a caixa e que estou a falar desta caixa para depois chegar ao livro que aqui nos reúne hoje. Um livro amarelo, um livro em cartolina amarela. Trata-se, mais uma vez, de um livro-objeto, como recordava o Carlos Filhais. Um livro-objeto, isto é, um livro em que a materialidade da peça faz parte da leitura, sine qua non. Se não lemos a materialidade da peça, não podemos ler o livro. Estamos só a separar partes que são inseparáveis. As 2 partes não se podem separar. Sabe-o bem Cátia Andrade, sabe-o bem Humberto Nelson, que ali está e que trabalhou a realização material destas peças. Este livro é um livro que se pode manipular, moldar. Quer isto dizer, é uma caixa que é um objeto sólido. Os limites de uma caixa não os podemos modificar. Sucede-se um livro flexível, moldável. E que cada um pode moldar segundo as suas expectativas. Quer dizer, neste caso, é a forma que faz a leitura. A forma como se pega num livro, como se maneja, como se vira, como se pega em cada página, como se combina uma página de um lado com a página do outro. Tudo isto. É uma performance que está a fazer. Espero que esteja a ser filmado. Tudo isto é escolha de quem lê. Eu vou apanhar isso. O leitor está no livro. O leitor, a materialidade do livro é uma oferta, uma dádiva que é feita ao leitor para que o trate como entender. O que chama a atenção de imediato, passando um bocadinho ao conteúdo deste livro, é de facto esta cartolina amarela. Uma cor que desperta a atenção e depois com design, com lettering extremamente sóbrio. A cor que atrai e o design puro, a pureza do clássico. A cartolina amarela remete para o futebol. Os árbitros fazem uma advertência com o cartão amarelo. Era mal empregado, Carlos. Exato. Era mal empregado. O amarelo chama a atenção, é isso. Mas era mal empregado. Usar esse. É a minha cor preferida. O amarelo. E a cor de medicina também. E aqui, à frente, a Bianca e o Afonso, filhos da Liliana, que muito nos honram com a presença e logo na primeira fila. O amarelo é interessante que não é a cor preferida das pessoas e evitam ter carros amarelos. Não tenho carro amarelo. É a minha cor preferida. Sim, sim. E é uma cor da criação. A propósito de canções, todos nos lembramos da novidade que foi aquela canção Yellow Submarine. Yellow Submarine.
Estão a ver? De um lado temos então um título em português, Alegria como princípio. E não é óbvio fazer este movimento, temos de fazer este. De virar ao contrário, para lermos o título da parte que está do outro lado, Les Arbres, virado com uma outra orientação. E quando se abre o livro, o que temos? A cor. Não temos palavras. Não há nada aqui escrito. O que eu acho que é um toque de design fabuloso. Que é um convite à leitura em profundidade. Quase dizendo, não esperes que te diga tudo. Procura. Procura as palavras que estão lá dentro. Na sua nudez. Ora, estas duas alas abrem-se em harmónica, da forma que se quiser, mas, para dar uma ideia, é assim que se abrem. E depois, as fotografias são mais harmónicas, que daqui saem pregas que se desprendem. Vejam só. Isso é quase um bailado, essa Que se abre. O que se abre a partir daqui. Do lado Les Arbres temos 25 poemas em francês e 3 lindíssimas fotografias de uma árvore. Mais longe, mais perto ainda. E quando se aproxima, esta árvore ganha a cor do desenho, verde e vermelho. Um desenho, uma forma abstrata, um coração, talvez, um cérebro. Brain Tree é o título desta composição, que é a composição número 27, como se a árvore fosse um cérebro e o cérebro e uma árvore. Reciprocamente. Mas, mais do que isso, eu diria infinitamente. O diálogo entre uma árvore e um cérebro, eu sou uma ignorante na matéria, mas creio que o diálogo entre uma árvore e um cérebro é infinito. Em termos científicos, se falamos em termos de arte, não tem fim. Há uma ligação, se me permites, há uma ligação muito íntima, é que o livro é feito de uma árvore. E o livro é um prolongamento do cérebro. Portanto, o cérebro serve-se da árvore. Do outro lado do livro, temos a alegria como princípio. Mais 25 poemas em português. E depois, uma mão num jogo de sombras, também com o desenho desta feita a vermelho, intitulado Open Your Heart. A mão abre-se, o coração abre-se também. Tudo isto desenha um percurso entre corpo e mente, entre corpo e arte, como um corpo que ouvimos cantar, como um corpo que é uma mão que desenha, como um corpo que escreve, que faz o gesto de escrita, como um corpo que dispara a fotografia. Bom, mas volto atrás e volto a esta caixa para explicar um bocadinho porque quis tanto trazer esta caixa para aqui. Quis trazer esta caixa para aqui para poder dar uma ideia precisa do percurso de Cátia Andrade e da sua coerência. Cátia Andrade é uma artista que realiza um projeto, resolve o que está nesse projeto e se serve desse projeto para o próximo. Através de uma linha contínua que permite engrandecer sempre o seu trabalho.
Eu diria que Cátia Andrade, uma artista e uma pessoa que eu devo dizer que conheço há pouco tempo, mas de que logo se vê que é uma pessoa a 360 graus. No sentido em que todo o mundo que a rodeia é um objeto de atenção e de projeção sempre no passo seguinte, naquilo que vem a seguir. No caso deste livro, a procura centra-se neste material, que é o papel, e que, de facto, como dizia o Carlos Fiordiais, vem da madeira, desta caixa. Eu, ao pegar neste livro, lembrei-me logo do livro de um crítico francês, do Gilles Deleuze, que se chama Le Pli, a prega. Gilles Deleuze é um autor, um grande crítico francês do século XX, que escreveu essa obra, Le Pli. É uma obra de estudo do pensamento de Leibniz e da questão da monada de Leibniz. Bom, é um livro que parte, portanto, de um pensamento que tem uma base matemática e que desenvolve uma série de cálculos matemáticos para explicar a importância que tem na arte a prega. Mais uma vez estamos entre a cientista e a artista, neste caso com um livro que se desdobra em pregas. A prega tem antecedentes na arte extremamente marcantes. Pense-se na estatuária grega, as pregas das túnicas. O que está por dentro e por fora e o poder de sugestão dessas pregas quando nós vemos uma estátua que veio de outros tempos, que teve outras vidas, que hoje nos falam de todas essas vidas que trazem dentro. Pense-se em todas as dobras tão características da arte oriental. Os cortinados, os folhos, que nos trazem também o exótico, o que está para lá. Mas, no caso de Cátia Andrade, esta curva e a recurva leva ao infinito da arte, ao infinito do símbolo e ao infinito da interpretação que se multiplica dobra após dobra num livro que fica nas mãos de quem lê e que maneja como quiser, que junta como uma obra aberta que podemos ler de variedíssimas maneiras. Como objeto, como livro que tem letras, imagens e desenhos, como livro que talvez seja dois livros, um de um lado e outro de outros, mas que é muito mais livros. Como jogo de reflexos sem fim. A fotografia na palavra e cada uma destas páginas que se reflete nas outras. Quantas combinações não é possível fazer com este jogo de reflexos sem fim? Com dois títulos, desde logo, Les Arbres e Alegria como princípio, a olharem uns para os outros. A multiplicação do objeto é tal que o significado de cada elemento deste livro não pode ser verdadeiramente compreendido senão no contexto de todos os outros elementos. É por isso que ele tem esta forma. É por isso que é um livro-objeto. É, digamos assim, um efeito de perspectiva, este livro. Um trompe-l'œil, que faz com que
estejamos a ver uma coisa, mas estamos a ver outra, ao mesmo tempo. Nos seus olhares cruzados entre página e página, fotografia, desenho, forma material, como uma linha curva infinita, que nunca mais se esgota, porque a arte está sempre aberta ao símbolo. E porque a arte nos chama sempre à interpretação. Cada vez mais, hoje, se fala nas potencialidades cognitivas da arte. É preciso procurar o conhecimento. Não é o imediato. E tantas vezes se fala e se diz hoje que uma das causas do empobrecimento cultural da nossa sociedade é o facto de ser uma sociedade que se fica pela imagem, sem se perguntar o que é que a imagem quer dizer, em que a imagem corre como automatismo. Ora, esta prega é precisamente uma forma de distanciamento desses automatismos. Porque uma página chama outra página e um reflexo, outros reflexos. Árvores, ser vivos em movimento. Os órgãos e os elementos da natureza dobrados de diversas maneiras, de acordo com o grau de complicação da vida animal, como na prega de Deleuze e de Leibniz. Elementos e corpos da natureza podem ser transformados por diferentes dobras, de modo que um corpo pode ser dissolvido, contraído, concentrado. Mesmo que pareça perdido, nunca está perdido. Mundos possíveis que se abrem dentro de uma prega, que ficam contidos num mesmo espaço e que constantemente se multiplicam noutras pregas, com fluidez, num movimento de oscilação e de variações. A unidade é a dobra, não o ponto. Este livro não tem pontos, tem dobras, tem linhas que se dobram. São massas, agregados, correlatos de forças elásticas que têm particular coesão como uma constelação em que tudo está ligado. Nada fixa a imagem ou a palavra. O objeto não é concebido na relação tradicional entre forma e matéria, entre ler e ficar pela palavra. Este objeto é concebido como modulação entre palavras, como modulação entre tempos, que são sujeitos ao movimento curvilíneo, à circunstância, ao contexto, ao ponto de vista, à metafísica, e já aí irei, numa possibilidade infinita de virtualidades e de disposições, de frases de dobras, de imagens sempre que saem de dobras e que vão pelas dobras fora em possibilidades. As palavras da poeta dizem tudo isto da melhor forma e muito melhor do que tudo. C'est pas vers l'impossible qui devient possible. Ou, mais adiante, nos ombres sont toutes paisibles. Na sombra há sempre o gosto da paz. Há sempre o gosto da alegria. Porque no início de tudo isto está a alegria, está o amor das coisas. Os poemas de Cátia Andrade quase recordam os haiku de Matsuo Basho e de Masako Ashiki. Aqueles pequenos poemas japoneses que geralmente acompanham as estações e a passagem do tempo, que fluem
com as estações do ano. É que a poesia de Cátia Andrade é uma poesia do esplendor do tempo. A alegria, que vê em cada fim um começo, que não teme. As 1000 vidas da árvore do ser, o tempo que dura. Não um fim, mas sempre um princípio. A poeta reflete sobre as árvores refletem-se nela sempre mais fundo. E bastará recordar a este propósito que Les Arbres, deste lado, se abre com versos do poeta francês Christian Baudin, que é considerado poeta da metafísica. E, do outro lado, a alegria como princípio se abre com uma citação da Adélia Prado, a poeta do cotidiano. Sempre como uma prega. As pregas deste livro são infinitas. Mais procuramos, mais pregas encontramos. De um lado, numa parte destes livros, temos Fernando Pessoa. Na outra, temos Lídia. De um lado, temos o trop-plein das coisas. Do outro lado, os buracos negros de Carlos Filhais e a anatomia do vazio. Jogos de pregas do pormenor que faz o todo para que o todo tenha sentido. Um pormenor, e termino. Um pormenor de veras encantador. Este livro é um livro costurado. O costurar é uma palavra, um verbo, uma série de expressões muito querida por um escritor africano, continente da Cátia, o Miyakoto. O Miyakoto que trabalha muito este costurar, como o amor das coisas, o cuidado pormenor, de as juntar, de cuidar das coisas, cuidar da vida. Estamos a falar de uma médica, numa sala onde estão vários outros médicos e médicos do renome que têm. O amor e o cuidado da poesia, das palavras e dos leitores, a quem a Cátia oferece esta prega a desdobrar. Muito obrigada, Cátia. Muito obrigada, Sra. Professora Rita Marnoto. Que excepcional leitura, tão profunda, tão dedicada. Nós é que agradecemos Muito obrigada este livro e esta dádiva. Eu é que agradeço, muitíssimo obrigada. Já queremos ouvir os agradeço poemas. a ambos, com o coração e com a cabeça. E claro, agora para todos vós, alguns dos meus poemas em português e em francês, também direi alguns, se me permitem. Começo então com alegria como princípio. Alegria como um princípio. Fator causal. No movimento de dentro para fora. Uma espécie de sopro que nasce no coração. Porque sim. Dá título ao livro, a Alegria com Princípio, de facto. E qual será o seguinte? A grande humanidade. As palavras são polissémicas. É preciso vivê-las por dentro, atender às suas diversas matizes
para evocar todos os possíveis. Talvez resida aí a grande humanidade. Compreender o outro na sua inteireza, nas suas contradições, na sua verdade. Curtas e... Feridas caladas. Da guerra. Sobrarão perguntas sem resposta, mortos, enterrados, feridas, caladas. Feridas da alma, que farão ainda outros mortos, outras guerras, ciclicamente grandes guerras. O espetáculo do mal. E no interlúdio, um rasgo de esperança. Mais ou menos breve. Ver com toda a força que a alma tem. Para ti, Carlos Filhais. Isto é um acontecimento. Ver com toda a força que a alma tem para Carlos Filhais. A vida está cheia de buracos negros. Poços sem fundo, nos quais é preciso saber cair. Deixar-se ir, como se fora apenas noite. E dentro da noite, ver já o novo dia, ver com toda a força que a alma tem. É isso que se chama, em física, velocidade de escape. Todo o mal que te doa. Perdoa. Todo o mal que te doa, perdoa. Dá ao coração outra tarefa. Não entendas, porém, o que te digo como uma pregação. É só uma questão de liberdade. Não da liberdade insustentável do ser. Mas da liberdade, da leveza, libertadora, que não é apenas, nem somente, antônimo de peso, apenas respiração.
saiva da mesma saiva para os meus imensos, tão queridos amigos de sempre e para sempre, Mário Rocha e Jorge Aragão, que me dão imensa alegria de estar hoje aqui presentes. Seiva da mesma seiva. Braços que se estendem de árvore em árvore, ramos que se tocam, trocam, comovem, abraçam. Amigos que se ganham para a vida, seiva da mesma seiva. E um silêncio que fala. A inteligência artificial resolverá tudo. Aproveito ainda para te dizer que tremo toda por dentro quando, na tua ausência, sofro das tuas promessas. Amanhã, a inteligência artificial resolverá tudo e não haverá mais promessas, nem tremuras, nem afetos. Tudo será reduzido ao seu algoritmo. Les arbres. Les arbres existent-ils ou à peine vivent-ils? Je regardais un arbre en y réfléchissant et par moments, je me suis sentie habité par lui. Ce fut alors que j'ai compris qu'il existait à travers moi. Ce fut alors que j'ai compris que toute existence a besoin d'un regard. Le bateau ivre. De quel arrachement, excès, tempête aurait-on besoin pour croire à l'amour? De quel retour, pardon, lumière se ferait l'amour éternel? Allez, soyez gentils. Ce n'est pas moi, ni Rimbaud, mais le bateau qui est ivre. Lettre portugaise. Dans le désert du monde, j'entends ta voix. Depuis des siècles, c'est toujours ta voix, Mariana, qui vibre dans les cœurs qui brûlent, pleins de soif, à la quête de l'amour promis. E para terminar, especialmente para si, querida professora Rita Marnoto, des ombres qui aiment la lumière.
Il est dimanche, 15h30, et il fait beau. Je me promène avec mon ombre. Elle a à peu près ma taille. Je me promène avec elle et me laisse traverser par d'autres ombres. Il y a des gens comme moi qui parcourent la rue à pied. Des gens assis, ici et là, et des arbres, beaucoup d'arbres. Nos ombres sont toutes paisibles. Elles aiment la lumière et ne s'évitent pas. Obrigada. É que agradeço. Foi aqui, acho que ninguém podia dizer os poemas dela melhor do que ela própria. É a melhor intérprete de si própria. Temos poucos momentos, mas resta ainda algum tempo para alguém que queira fazer alguma questão ou um comentário. A sala, o debate é livre e, portanto, se alguém quiser intervir, basta sinalizar. Qualquer um de nós poderá, mas principalmente a nossa convidada especial, autora e dizer. Querem perguntar alguma coisa que não saibam sobre ela? Querem-se ir embora? O silêncio às vezes fala. Eu faço uma pergunta. Sim, uma pergunta, sim. Eu faço uma pergunta. Professora Cátia, os seus próximos planos? Depois destas duas peças que tenho sobre a mesa, fico muito curiosa acerca dos seus próximos planos em termos de arte. Muito obrigada, Bom, há de facto já um trabalho, caminho, etc., sobre o qual, enfim, não me poderei tardar nem muito hoje, mas mantendo sempre este diálogo interartes com as diversas expressões, poética, imagética, mas ainda estou à procura, não tenho pressa, mas estou sempre muito atenta e agora também tenho, enfim, um projeto que estou a maturar, tem muito a ver também com este diálogo com o cérebro e passa também muito por flores neuronais, flores sinápticas, e é por aí que estou a ir. Há poemas aqui sobre isso, há poemas aqui sobre o há vários cérebro. poemas. Exato, a maquinaria da alma. Então, isto lança uma pergunta também minha, para eu ficar empatado em perguntas com a Rita, que é o seguinte: qual é a relação entre ciência e arte para uma médica que investiga, vamos lá ver, problemas do cérebro? Exato. O Alzheimer é isso, um problema do cérebro. Aliás, um problema em grande parte ainda obscuro, não é? De resto, se tu me permitires, Carlos, e antes de te responder, gostaria até de convidar todos os presentes. Eu vou estar na Ordem dos Médicos aqui em Coimbra, depois direi à senhora professora um convite. Na Ordem dos Médicos aqui em Coimbra, no dia 7, portanto, de hoje a 8, de 7 de outubro. Foi uma proposta que fiz ao Sr. Professor Manuel Veríssimo, que muito bem acolheu esta ideia, para proferir uma conferência sobre a doença de Alzheimer, que dei o título A Doença de Alzheimer e o Desafio da Longevidade, Prevenção, Palavra-Chave. É uma conferência com os olhos postos no futuro, uma conferência aberta a todas as pessoas que tenham interesse nestas temáticas e não apenas a profissionais de saúde, de modo que estão todos convidados. A conferência é presencial, mas também online, vai ser às 18h30 na Ordem dos Médicos, e eu
às 18h30, às 6h30, e eu também convidei a senhora professora Isabel Santana, que é diretora do Serviço de Neurologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Foi minha aluna ela, teve uma cadeira de Física Geral comigo. E também convidei o Dr. Miguel Tábuas Pereira, que é o presidente, que é também neurologista, como eu e a professora Isabel Santana, e que é presidente do Grupo de Estudos de Envelhecimento Cerebral e Demências. De modo que vamos estar os três, juntamente com o Sr. Professor Manuel Veríssimo, que não sendo neurologista também tem-se dedicado muito também aos estudos de envelhecimento noutras disciplinas, e foi muito importante também na introdução da geriatria como disciplina, etc. Mas, portanto, estão todos convidados. Agora a dobra, a prega entre ciência e arte. Eu vejo-me de modo uno, quer dizer, ambas me formam. Eu não vejo uma sem a outra, eu sempre quis ser médica, mas também desde criança que tive esta vocação muito, enfim, este olhar muito voltado para a poesia. Isto devo aos meus pais, à minha mãe, Mimi Andrade, que está aqui presente, que me acompanha sempre com muita regularidade quando venho a Portugal, e também ao meu pai, Norberto Simões, a quem, de resto, a ambos, mamã e papá, não é, meus pais, dedico esta obra, A Alegria como Princípio, porque foi com eles que eu aprendi a alegria como princípio. E também digo, a parte francesa, devo dizer, eu gosto muito, eu acho que as idades diversas são maravilhosas e tenho aprendido muito ao longo da vida. Eu vejo, sobretudo na minha prática clínica, sobretudo pessoas com uma certa idade, no Institut de la Mémoire et de la Maladie d'Alzheimer, na Pitié-Salpêtrière, em Paris, onde, de resto, este livro foi lançado no dia 7 de setembro, na Chapelle Saint-Louis, da Pitié-Salpêtrière, mas dizia, vejo pessoas muito idosas, etc. E a parte francesa, Les Arbres, eu digo a duas queridas amigas, que foram investigadoras, etc., e que têm mais de 80 anos, Marie-Françoise Merck e Liliane Vivier, pela luz inextinguível que elas transmitem. Mas isto para dizer, mas neste livro também a senhora professora terá visto isto, como tu também, Carlos, há muito também de neurologia ou de neurociências, eu direi. Depois, há alguns poemas que são específicos, não foram lidos, mas há aqui poemas... A maquinaria da alma, o cérebro às vezes mente, etc. Enfim, depois... Esse é um dos meus preferidos, o cérebro às vezes mente. Sabes esse agora? Também há... Sim, eu sei os... Enfim, então esse do cérebro mente, eu acho... Vamos guardá-lo talvez para encerrar, com o cérebro mente. E há aqui outros também, porque a senhora professora falou da Lídia e do Freire Soares, que, enfim, são realmente, para mim, tão importantes, não é? Foi um tema que eu não disse, mas que também podia ter dito, que gosto tanto dele, e lembra-me muito... E pronto. É um dos poetes preferidos, o Fernando Pessoa, a Sofia de Melbreiner, não é? A Eugénia de Andrade. Sim, enfim, uma série de outros, quer dizer, gosto muito de André Quintal, gosto muito de Camões, gosto muito de tantos, não é por aí, mas André Quintal, famoso cientista, não é? Mas o cérebro às vezes mente... Vamos terminar com esse. O Dr. Manuel Antunes tinha uma questão ainda, ou comentário. Sim. Gostei muito da apresentação, parabéns. Gostei muito da apresentação, parabéns por esta obra e outros que tenho lá em casa. Uma pergunta, porquê é que fez da sua vida, dedicou a sua vida ao cérebro e não ao coração, que parece muito mais ligado à poesia? Boa pergunta. Senhor Professor, não, é uma belíssima pergunta, mas o Senhor Professor saberá tanto como eu que cérebro e coração estão muitíssimo ligados e, portanto, corpo e mente, etc. E, portanto, é nesta... E depois, o Senhor Professor é uma imensa inspiração para o meu coração e isso deu em que eu quisesse estudar a cabeça também com rigor e com excelência que o Senhor Professor nos ensinou. De modo que o coração está aqui todo através da cabeça. A pessoa está aqui toda através da cabeça. Obrigada. Boa resposta. Antes pensava se estava aqui, mas está tudo aqui. Aliás, neste Carlos, se tu me permites, neste curso, só muito brevemente, que tu referiste há pouco, enfim, é um curso, chama um curso, mas são 4 sessões que eu tenho preferido no Corte Inglês de Gaia e no Corte Inglês, de resto eu estou cá 2 semanas de férias, exatamente para fazer estas conferências Vem cá ao todas. fim de semana ao Corte Inglês. Tenho vindo à sexta-feira, no
no Corte Inglês em Lisboa e ao sábado no Porto, às 18 horas, para quem queira assistir. São 4 sessões, eu chamei à conquista do cérebro, uma viagem às neurociências cognitivas e realmente abordo também estas temáticas, não é? E recentemente falei nestas coisas todas e nas interações cérebro-mente. Mas na primeira sessão foi interessante porque eu fiz uma abordagem histórica, digamos assim, à evolução do nosso conhecimento sobre o cérebro e claro que de início na antiguidade clássica, muitos pensavam, Aristóteles, que o centro da mente era o coração, não é? Era ali que estava tudo. Hipócrates, que antecede Aristóteles, diz que não, que a cabeça é o primeiro a dizê-lo, mas tem essa grande intuição, Hipócrates de Cos, mas Aristóteles, que mais tarde, acaba por... Mas tudo isto antes de Cristo. Mas é fantástico como esta história do cérebro esteve sempre intimamente ligada ao coração. E pronto, é interessante realmente isso. Mas eu, se me permitem, eu gostava de dizer não um, mas 2 poemas para findar. Pode ser ou não. E que o outro é sobre... Eu gostava tanto, porque eu adoro a pessoa que é sequer a Lídia. Então, primeiro a Lídia e depois o cérebro-mente. Pode ser? Bem, pode ser. Então, para todos vós, para terminarem, muito obrigada a todos, sem querer maçá-los. Bom, então, o sequer a Lídia. Voltei ao mar para me distrair da tua ausência. Fitei demoradamente. Não eras tu. E afinal eras tu e até demos as mãos e foi quando então me ocorreu Pessoa à beira-rio, de mãos dadas com a sua Lídia. Mas sequer a Lídia. Sequer uma lágrima. Ou seria o rio? Muito bem, então terminamos com o cérebro-mente. E especialmente para ti, Carlos Filhais, para todos vós, para o professor Carlos Filhais. O que eu gostei foi este, porque é verdade, o cérebro é este mesmo, é esse. O cérebro às vezes mente. O cérebro às vezes mente. Não diz o que pensa, nem sequer o que o corpo sente. Já o corpo não sabe mentir. Tudo o que diz, mesmo quando faz de conta, sente. E é verdade. Muito obrigado, Cátia, muito obrigado, Rita, obrigado a vós todos. Se quiserem o livro assinado, o livro acho que está lá em cima, não é? Obrigado. Obrigada, Rita. Obrigada. A foto do... Que bem. Muito obrigada. Para ali? Aqui no meio?